Boa noite, pessoal! Olha lá que coisa maravilhosa! Mais uma vez estamos aqui reunidos, hein, nessa terça-feira. Parece que faz tanto tempo que nos falamos, né? Puxa vida, terça-feira passada deu um imprevisto de última hora aí e não pudemos fazer a nossa live, né? Mas graças a Deus, hoje, pela misericórdia, pela graça de Deus, nós estamos juntos aí, né? E juntos para nós desfrutarmos desses próximos momentos, né? Então já fica de cara aqui o meu agradecimento para você que já está conectado, tanto aqui pelo Zoom, como também os nossos amigos que estão conectados lá no YouTube, tá bom? Deus seja louvado, então, né, irmãos? Agradecendo aí mais uma vez o Fábio pelo convite. É muito bom, né, a gente poder partilhar da palavra de Deus. Na verdade, essa meditação vai ser um estudo bíblico, tá? Então, eu pensei em alguns temas e Deus colocou na minha mente aí esse tema. É um tema que já vem me chamando a atenção há algum tempo e eu espero que seja de importância para cada um de nós. E se você quiser, pega um papel, uma caneta para você anotar os textos bíblicos, né? Talvez não dê tempo aí de você anotar, são vários textos bíblicos que a gente vai estar comentando aqui com você, citando, lendo, e fazendo os comentários aqui a respeito desse estudo. Eu gostaria de fazer a introdução lendo um texto já, que é Tiago, capítulo 4, no versículo 4, diz assim, ó: Infiéis, não compreendeis que a inimizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E para complementar esse aqui, eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, veja, nós podemos ser amigos ou inimigos de Deus. A escolha, com certeza, é nossa. Se nós vamos ser amigos ou inimigos de Deus. E quando nós fazemos a escolha de ser amigos ou inimigos de Deus, fazendo-se amigos do mundo, aí vem uma pergunta, né? E também que já é uma resposta, né? Será que nós somos nova criatura? Se eu sou nova criatura em Jesus, em Deus, então eu preciso viver conforme a vontade de Deus e conforme a instrução da palavra de Deus. Então, Deus nos instrui a forma como nós devemos viver. Aí eu fiquei pensando, será que como eu me visto, ou como eu me trajo, será que as coisas que eu uso, os ornamentos que eu uso, será que eles regulamentam a minha vida de acordo com a palavra de Deus? Ou será que isso me deixa de acordo com a palavra de Deus? Então, nós temos alguns textos bíblicos na Bíblia que norteia a ideia. Principalmente, hoje nós vamos falar sobre o uso de joias, principalmente. E eu gostaria de ler já com você Gênesis, capítulo 35, o versículo 2 diz assim: Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, e purificai e mudai as vossas vestes. O verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, aqui tem uma ideia, né? Jacó está ali conversando com Deus, chama o povo para subir a Betel, e aí ele pede para o povo purificar quando chega na presença de Deus. Você vai entender nesses textos que a gente vai ler, principalmente isso. Toda vez que Deus pede para o povo se purificar, ou pede para o povo se aproximar dele, ele pede uma mudança para esse povo. E uma das mudanças que Deus pede para esse povo é tirar os adornos que eles estão usando, mudar as vestes. Nós sabemos que muitas vezes, quando a Bíblia fala de vestes, ela está se referindo principalmente à justiça que nós temos em Deus, a justiça que nós temos em Cristo. Não a justiça própria nossa, mas a justiça de Deus. E você vai perceber isso nesses textos bíblicos aqui. Então, aqui você já viu claramente Deus pedindo para que as joias, né, as argolas que pendiam das orelhas, fossem removidas, os pingentes e tudo mais.
Eu gostaria agora de ir com você a 1 Timóteo 2,9. Esse texto é bem conhecido, né? A maioria de nós usamos esse texto quando nós vamos citar principalmente essa questão de uso de joias. 1 Timóteo 2,9. 1 Timóteo aqui. Lembrando você também que eu estou lendo esses textos na Almeida Revista e Atualizada. 1 Timóteo 2,9 diz assim, ó, da mesma sorte que as mulheres em traje decente atavice com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Você veja que, mas as mulheres, não é somente as mulheres, mas também os homens. As mulheres, os homens devem se vestir, ele está dizendo aqui, modéstia e bom senso. O cristão, ele não deve buscar atenção para si mesmo. Nós lutamos o quê? Para buscar atenção para Cristo. Não trazer atenção para nós, mas para Cristo. Embora ainda haja alguns textos na Bíblia onde pessoas usaram joias e você não vê Deus condenando essas pessoas. Né? Tem alguns textos na Bíblia aí que você vai ver isso aí. Você não vai ver Deus condenando as pessoas. Tem pessoas que usam o texto lá do Apocalipse, capítulo 21, falando, olha, mas a esposa, né, vai ser adornada, a noiva vai ser adornada que vai encontrar o esposo, que é Cristo. Olha, mas a Rebeca usou joia quando ela casou e você não vê Deus condenando isso. Mas essas pessoas, mesmo quando a Bíblia cita essa questão, ele não está trazendo essa questão do uso de joias para o adorno pessoal e chamando atenção para a questão pessoal. Ali você vê ainda assim que a ideia é trazer o embelezamento para agradar o esposo. Mas será que eu posso usar o embelezamento para agradar o meu esposo? Então, eu vou usar para agradar o meu esposo. Veja, eu consigo apresentar para você mais textos dizendo que não é para usar joias do que os textos dizendo que são para usar joias. Aí nós deveríamos pensar ainda assim, mesmo a Bíblia usando essa questão e essa ideia, ela não apoia o uso de joias. A Bíblia não apoia. Assim como, por exemplo, a Bíblia diz que Salomão teve quantas mulheres? Aonde que Deus apoia Salomão ter tantas mulheres? A Bíblia não apoia isso. Então quer dizer que o homem hoje pode ter tantas mulheres assim? Não, a Bíblia não apoia. Aí você pega lá, por exemplo, a situação de Oséias. A situação de Oséias, casa com a prostituta, busca ela de novo. Será que Deus apoia essa ideia? Você veja que mesmo Deus usando esses argumentos, usando esses assuntos, Deus está trazendo um ensinamento para as pessoas e não é para as pessoas usarem. Não é para casar, mas é para casar com a prostituta? É para viver dessa maneira como aconteceu? Não, não é isso que Deus está trazendo. Deus está trazendo um ensinamento e mostrando ali, através desse ensinamento, as coisas deveriam acontecer ou não. Ali, depois de 1 Timóteo, eu quero ler com você 1 Pedro. Como eu disse para você, né? Um estudo bíblico, com vários textos bíblicos, para a gente fundamentar essa ideia, né? Para não dizer assim, não, isso aí é uma ideia da Igreja Adventista, ou isso aí é uma ideia ali de alguns irmãos, né? Ou essa ideia desse pequeno grupo aí, não é da Bíblia essa ideia, não. É uma ideia bíblica. Então, é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Com certeza é mais fácil você anotar os textos do que acompanhar aqui, né? Que a leitura é dinâmica. Então, não seja o adorno, diz 1 Pedro 3:3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Verso 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que é diante de Deus? O que é de valor diante de Deus? Um espírito manso, né? A pessoa tranquila, incorruptível. E isso que agrada a Deus. E não o trajar do exterior. Agora um texto muito bom aqui que você vai gostar de ler. Aqui, ó. Êxodo 33, verso 2 e 6. Vai lá em Êxodo. Para quem está com, não sei se tem alguém acompanhando e tentando acompanhar pelo menos. Êxodo 33, o verso 2 até o verso 6.
Diz assim, ó, olha esse texto aqui, o que diz. Ó. O subtítulo da minha versão, que diz assim, ó, o anjo de Deus irá diante do povo. Eu quero ler esse verso, desde o verso 1, diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei. Olha bem o que diz esse texto aqui, ó. Eu não subirei, essa é a palavra do Senhor, no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, fosse a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Por ser um povo, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os atavios, desde o monte Horebe em diante. Você vê que interessante? Toda vez que Deus quer fazer uma reconciliação com o povo, Deus pede para o povo fazer o quê? Tirar os atavios. Deus pede para o povo remover no meio deles. Aí o que são os atavios? Se você estiver lendo uma versão nova, internacional, uma linguagem de hoje, você vai ver que ele vai estar escrito ali, joias. Tirem as joias. Ah, eu quero fazer uma renovação de voto com Deus, tire as joias. Tira tudo que há no vosso meio que impede você de ouvir ou de falar com Deus. Eu quero lembrar a você o que Pedro falou lá em Atos 5:29. O que Pedro falou para as pessoas ali, quando ele pregava ali para algumas pessoas, ali no livro de Atos, capítulo 5, no versículo 29. Olha só o que Pedro fala para as pessoas. Capítulo 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus e aos homens. Antes importa obedecer a Deus e aos homens. Ah, mas será que realmente preciso fazer isso? Será que realmente precisamos tirar joias? Hoje a maioria das igrejas usa joia, né? A Bíblia, Deus não olha. Será que realmente, mas bem pequenininho assim, ó, bem pequenininho, nem chama atenção. Olha o que Deus disse ali para o povo, eu não vou no meio de vocês. Porque se eu for no meio de vocês, eu vou consumir vocês. Então, tirem do vosso meio. Deus considera as joias como deuses estranhos, como ele disse lá para Jacó. Tire do vosso meio os deuses estranhos. Uma competição. Será que a joia faz uma competição com Deus? Deus considera uma competição. Se você lembrar, lá em Ezequiel capítulo 28, ele diz que quando Deus criou, no caso Lúcifer, diz que para ele foi criado, né? Lúcifer, anjo de luz, né? Foi criado para ele engates e ornamentos. Ali cita vários tipos de joias, topázio, diamante, vários tipos de joias. E diz que ele andava no brilho das pedras. No brilho das pedras ele andava. E por causa da formosura dele, ele se corrompeu. Por causa da sua formosura, ele se corrompeu. Então, veja só. Se eu estou se eu estou preocupado com o exterior, se eu estou preocupado, não estou dizendo que eu não tenho que me preocupar com saúde, que eu não tenho que fazer exercício físico, não é disso que eu estou falando. Não estou dizendo que eu não tenho que pentear o cabelo, não estou dizendo que eu não tenho que me cuidar, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que eu não posso colocar toda a minha vida, ou colocar em prática, despender de tempo, né? Despender um tempo grandioso para cuidar disso ou perder com isso. Mas primeiro buscar a palavra de Deus, porque antes importa obedecer a Deus.
Eu gostaria de ler mais um texto com você de Isaías ainda. Isaías capítulo 3, do verso 16 até o verso 21. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, do verso 16 até o verso 21, pelo menos. Olha para você ver aqui a ideia que Deus coloca aqui para o livro de Isaías. E lá no capítulo 3, ele diz ali, ó, desde o capítulo 3, ele diz assim, ó, um subtítulo: o julgamento de Judá e de Jerusalém. Ali tem um julgamento. O julgamento de Judá e de Jerusalém. O subtítulo em cima aqui do verso 16 diz: o julgamento das filhas de Sião. O julgamento das filhas de Sião. E ele diz: diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de orelhas impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá em descoberta as suas vergonhas. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales, as bolsas, os espelhos, as camisetas finíssimas, os alveios de cabeça, os véus, né, de cabeça e os véus grandes. E aí o verso continua, você pode ler até ali o verso 26. Então, você veja a ideia que Deus está passando aqui. A ideia é de pessoas que andam de cabeça em pé, pessoas que fazem tinir, né? Esse tinir aqui, mas por que fazer tinir? Para chamar atenção para si, para chamar atenção para si mesmo. Assim como Cristo falou das pessoas que oravam em pé nas sinagogas para chamar atenção para si mesmo, os que oravam nas praças para chamar atenção para si mesmo. Até na questão da oração, Cristo fala que as pessoas não deveriam chamar atenção para si mesmo. E aqui nós vimos uma ideia, né, da pessoa chamando atenção para si mesmo, deixando a palavra de Deus de lado, deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a própria vontade, ou para ser reconhecido, ou para ser visto, ou para ser, né, emproado, como diz aqui, né, a cabeça emproada, para chamando atenção para si mesmo. Então, veja só, irmãos e irmãs, né, amigos que estão assistindo, ou você que vier assistir em algum momento, né, esse vídeo, que vai ficar gravado aí no YouTube. E se você tem dúvida, busque uma instrução da palavra de Deus, procure uma igreja adventista do sétimo dia, chega lá e diz: olha, eu estava vendo um vídeo aí no YouTube, onde tinha um tal de Claudinei lá falando, e ele estava dizendo que não pode usar joias. E eu quero saber a realidade disso. Ou pelo menos você precisa desconfiar se isso é verdade ou não, e buscar a verdade disso. O que você não pode fazer é ouvir, fechar os seus ouvidos e dizer assim: não, isso aí para mim não faz sentido. O pastor da igreja tal, o fulano lá, disse que eu posso usar, não tem problema. A minha igreja aceita. Não é questão de igreja, irmão. Não estou falando de igreja. Eu não estou falando aqui... Eu citei a igreja porque nós temos vários estudos bíblicos, né? Eu citei a igreja adventista, né, porque nós temos vários estudos bíblicos. Você pode estudar muitos estudos. Esse aqui é apenas um deles. É um estudo buscando a verdade da palavra de Deus, buscando aquilo que Deus tem revelado para nós na palavra dele como sendo verdade. E eu preciso buscar isso como sendo verdade. Assim como outras verdades que tem na palavra de Deus. Muitas verdades tem na palavra de Deus que hoje não são pregadas, que não são faladas, e que nós precisamos conhecer. Então, busque a verdade da palavra de Deus. E eu quero citar ainda mais um texto para você, ó. Juízes 8, no verso 22. Juízes 8 vai falar de Gideão. E aqui tem uma ideia interessante de Gideão. Eu gostaria de ler com você aqui, ó. Juízes capítulo 8, verso 22. A princípio, Juízes 8, 22.
Abra lá a sua Bíblia. Ou anote os textos que eu vou ler para você. Juízes 8, 22, diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor domine sobre vós. O Senhor vos dominará. Na continuidade do verso 27, diz assim, ó. E aqui é interessante que Gideão vai fazer um pedido para o povo. No verso 24, Gideão faz um pedido. Quero ler o verso 24, diz assim, ó. Diz-lhe mais Gideão: Um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Gideão pediu as argolas. Para quê? Verso 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Olha que interessante isso aqui. Gideão fez o quê? Pegou as argolas lá que o povo, do despojo que o povo pegou, certo? Lá dos midianitas, e disse ainda que tinha um povo ali ismaelita, o ismaelita entregou para ele as argolas. O que Deus considera isso? Deus estranho. E o que Gideão fez? Gideão fez uma estola sacerdotal. Para que ele fez isso? Quem pediu para ele fazer estola sacerdotal? Deus não pediu isso para ele. Mas ele foi lá e fez. E aí diz que o povo veio e se prostituiu. A prostituição na Bíblia é o quê? É seguir aquilo que Deus não pediu. É seguir outros deuses. É seguir outros deuses. É fazer a vontade de outros deuses. É adorar pedra, pau, ouro, etc. E foi isso que o povo fez. O povo adorou aquela estola que Gideão fez. E diz que isso foi um laço para Gideão. Lá no verso 33 ainda diz assim, ó. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal, Berite por Deus. Por Deus. Então, veja só. Isso é um chamado de Deus para a gente prestar atenção àquilo que Deus está falando na palavra dele. Nossa, Gideão foi lá, Gideão foi escolhido de Deus, Gideão, os 300, livrou o povo lá, 300 contra 10.000, venceu, maravilha. Deus estava com ele? Sim. Aí logo depois o que ele fez? Fez aquilo que era contrário à vontade de Deus. Fez aquilo que era contrário à vontade de Deus. Pegou os deuses estranhos, pegou as argolas, objetos de ouro, para criar aquilo que Deus não pediu para ele fazer. E ainda tem pessoas, uma vez um jovem perguntou para mim, né? Ah, beleza, entendi. Não pode usar joia. Entendi. Tá, espero que você tenha entendido também. Não pode usar joia. Maravilha. Eu estou vendo. Deus pediu. É Deus que está pedindo que não pode usar joias. Maravilha. Não vou usar mais. Eu vou tirar as minhas joias. Vou tirar tudo. Vou tirar as correntinhas. Ah, mas e aquela que... Eu tenho uma que é só para dizer que é os filhinhos ali que eu tenho. Os filhinhos. Não precisa. Os filhinhos sabem que você ama eles. Não precisa descer. Os filhinhos sabem disso. Então, veja só, outra coisa. Aí o jovem perguntou para mim, beleza, eu entendi isso. Mas e tatuagem? Tatuagem pode fazer. Tatuagem pode. Levítico 19, 28. É o último verso que nós vamos ler. Levíticos 19, 28. Levítico 19, no versículo 28, diz assim, ó. Vou deixar aqui. Vou ler na palavra aqui, porque não adianta só falar, né? Tem que mostrar. Levítico 19, 28 diz assim, ó. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Se Deus pede para não fazer marca nenhuma, será que eu deveria furar o meu corpo? Posso furar a orelha, então? Faça marca nenhuma sobre o teu corpo. Posso pintar? Também não.
Não faça marca nenhuma sobre o teu corpo. Muito menos marca de desenho, de pintura e etc. Hoje, costumeiramente, a gente vê, né, várias pessoas. Nós temos o símbolo do casamento, né, a aliança, que é o símbolo do casamento, né, que é o elo de aliança entre um casal. Nós não vemos, né, problema em usar uma aliança para dizer, olha, eu sou casado. Hoje, na sociedade que nós vivemos hoje, é muito importante, né, que o homem use a aliança e que a mulher use a aliança. Porque aí você já espanta, né, os olhos gordos, e você já espanta os urubu, como diz o outro por aí, né? Né, irmão Giovana? Já expulsa aí nós já espanta aí os urubu que tá de olho, né? Só aqui, olhou, ó, casado. Maravilha. É um símbolo, né, de aliança. Tem algumas pessoas que nem esse aqui não usam. Falam, não, nem esse aí eu não vou usar. Deus falou para não usar, não vou usar. Maravilha, não use. Não use. Não faça marca pelo corpo. Não faça marca, não faça... Aí eu vejo ainda algumas pessoas, né, que... Aqui, mas esse aqui é o dedo do anel, não tem problema. Eu vou colocar mais umas 2, 3 alianças aqui, né, mais um anelzão desse tamanho assim, grosso, não tem problema. Daí eu vejo algumas pessoas, né, eu não posso usar joia, mas eu vou pegar aqui uma cinta feita de aquelas que simboliza pérolas, né? Que simboliza pérolas e deixa mais 1 metro pendurado, né? Pendurado na frente ou do lado. Aí, hoje já criaram até alguns relógios, né? Eu não uso relógio, mas também não vejo problema em usar relógio, mas uns relógios assim que é simplesmente uma pulseira, não é nem relógio. Ele é uma pulseira mesmo, né? Então, é um tipo de relógio. E outras coisas, né, que as pessoas usam. Então, nós temos que ter cuidado com isso, irmãos, porque, ó, Deus considera deuses estranhos. Se Deus considera deuses estranhos, então nós precisamos nos preocupar, porque Deus diz que na volta de Jesus, nós precisamos nos apresentar para Ele irrepreensíveis, imaculado, irrepreensíveis. Sede santo, como o vosso Deus também é santo. Então, veja, nós temos uma dificuldade e um problema, né? Irmão, mas então ninguém vai ser salvo, sim. Nós vamos ser salvos, sim, pela honra e glória de Deus. Porque, olha aí, tem um grupo que eu ouvi aí que deve ter pelo menos umas 50 pessoas aí, no WhatsApp, aqui no Zoom, no YouTube. Eu ouvi aí pelo menos uns 30, mais de 30 aí pessoas pedindo, fora as pessoas que estão lá no YouTube. Então, quer dizer, essas pessoas estão buscando a Deus à toa? Será que eu estou perdendo meu tempo aqui buscando a Deus? Não, de maneira nenhuma. Então, nós seremos salvos, sim. E é por isso que nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus, para Deus nos livrar de todas essas coisas. Não somente, talvez eu não use joia, mas eu tenho outras dificuldades. Eu tenho outras dificuldades para me livrar. Talvez eu tenha que mudar a questão da minha alimentação, talvez eu tenha que mudar outras questões da minha vida. Talvez o meu problema não seja joia. Não, graças a Deus esse problema não tem. Mas eu tenho outros problemas, tenho outras dificuldades que Deus precisa me transformar, que Deus precisa mudar na minha vida. Então, a gente prega para ajudar quem usa joia, e quem não usa joia prega para ajudar pessoas que usam outra coisa, e quem usa joia vai ajudar outros que têm dificuldade com outra coisa, e assim sucessivamente, até todos nós sermos perfeitos, e até Jesus voltar. Vamos orar, irmãos? Meus amigos, feche seus olhos da maneira como você está, nós vamos falar com Deus. Oremos. Bom Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi aberta. Todos os textos aqui foram lidos na tua palavra, Senhor. Embora haja alguns textos, Senhor Deus, que algumas pessoas até vão distorcer, algumas pessoas vão usar de maneiras equivocadas, Pai. Assim como a tua palavra tem muitos textos, Senhor. E alguns são de ensino e alguns são de repreensão. E nós precisamos, Senhor Deus, nos firmar, Pai, na tua palavra, assim como ela é. Nós pedimos sabedoria, Senhor, entendimento da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a buscar o Senhor sempre em primeiro lugar na nossa vida. Buscar o Senhor para que nós possamos ser salvos, Senhor. Nós não estamos nesse mundo aqui simplesmente passando, Senhor Deus, como diz os jovens, de bobeira, Senhor. Nós não estamos fazendo isso. Nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar, entender a tua palavra
e cumprir a tua palavra, Senhor. Ser, Pai, de acordo com a tua vontade. Nós precisamos ser, não apenas passando, não estamos aqui apenas de passagem. Estamos de passagem no mundo, mas transformando outras vidas, Senhor. Que nós possamos ser luz onde nós passarmos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ajude. Nos transforme a cada dia. Se alguém está ouvindo, Senhor, essa mensagem e tem dificuldade, Senhor, com o uso de joias, que o Senhor ajude, Senhor, essas pessoas a entenderem essa palavra, entender que é a tua palavra que pede, Senhor Deus, para remover isso do nosso meio. Não é simplesmente uma igreja ou um pregador que está dizendo isso, mas a tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nós suplicamos. Não haja mérito, não tem nenhum mérito em nós, mas tem mérito no nome de Cristo Jesus, aquele que foi morto na cruz do Calvário, que derramou sangue, Senhor, no nosso lugar. É em nome dele que te pedimos. Amém. Muito obrigado, Claudinei, pela sua presença, pelos riquíssimos textos que você trouxe para nós essa noite. E eu agradeço em nome de todos aqui, viu? Muito obrigado, Deus abençoe você e sua família aí, tá bom? Deus seja louvado, estamos à disposição. Amém. E a você que esteve conosco até agora, Deus seja louvado por isso. E eu te digo o seguinte, você é a coisa mais bonita que Deus criou. Amém. E por mais que tenha algum probleminha, sabe o que vai acontecer? Quando Cristo voltar, ele vai te transformar e vai dar a cada um de nós a originalidade que fomos criados um dia no Éden. Seremos completamente perfeitos. Que Deus abençoe a todos, uma boa resto de semana e, se Deus quiser, terça-feira que vem estaremos juntos novamente. Um grande abraço a todos. Obrigado, viu?